Meus amados, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos comentado sobre as guerras sem sucessos que os israelitas obtiveram diante dos filisteus. Eli, ao saber da situação trágica do exército e de seus filhos e do rapto da Arca da Aliança, acidentou-se caindo de uma cadeira e quebrando seu pescoço. A nora morreu em parto, nascendo um menino que recebeu o nome de Icabor, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Nesse conteúdo, estaremos analisando a arca capturada e sendo mantida no templo de Dagon. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Samuel, versículos de 1 ao 12. Estaremos analisando 3 pontos de observação nesse texto. A arca em Asdod, a arca em Gate e finalmente a arca em Ecrom. 3 lugares onde ela é conduzida, dado aos problemas que terminam sofrendo os filisteus pagãos por manterem sob seu poder um instrumento de alta importância de santidade, que foi a Arca do Senhor. No capítulo 5, versículos de 1 ao 5, nós temos aqui a Arca de Deus. Em Asdod, os filisteus a conduzem para lá. E o que ocorre? O Senhor faz com que o ídolo filisteu Dagon caia diante da arca do Senhor. Dagon, segundo algumas fontes extras bíblicas, simbolizava o deus peixe, ou o deus dos grãos, que abençoava a agricultura daquele povo. Outros afirmam que Dagon era o pai de Baal. Seja lá quem for, era uma idolatria venerada pelos filisteus. Enquanto a arca trazida ao povo de Deus era um objeto de bênçãos, para os filisteus causou muitos aborrecimentos e problemas. A arca lhes trouxe muitas dores, muitos prejuízos terríveis. Vamos observar o texto do capítulo 5, 1 ao 5, o que diz a palavra do Senhor. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer, para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra,
diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Em Asdod ocorre, portanto, esse ato de milagre e também a atuação de Jeová sobre esse móvel sagrado. Deus castiga ferozmente os filisteus. Evidentemente, primeiro porque eles levaram a arca da aliança. Aquilo era uma blasfêmia. Foi conduzida e introduzida como um troféu de guerra. Olha que absurdo. No templo de Dagon. Então era necessário que a santidade de Jeová e a sua supremacia fosse ali declarada diante de um ídolo que não significava absolutamente nada. À noite, ele empurrou Dagon, conforme lemos aqui, quebrando a cabeça e as mãos do ídolo, mostrando para aquele povo que Dagon não tinha faculdades mentais para acudir ninguém, nem mãos que levam as pessoas a realizarem tudo aquilo que pensar. Então era uma coisa inútil servir a um ídolo que não favorecia absolutamente em nada. Ao infligir tumores, conforme vamos ver, nos filisteus, Deus então mostra de fato que ele é soberano e que a sua supremacia não pode ser manchada, criticada. Não pode se blasfemar do Deus único e poderoso. Então, vimos esse primeiro ponto. Dagon no templo e o ídolo destruído pela presença da arca que deixaram ali no lugar. Observe no versículo 6 ao 8 que Deus castiga, portanto, com tumores o povo de Asdod. Nesse texto, o povo de Asdod é afligido com tumores por causa da presença da arca do Senhor ali. Aí eles enviam o quê? Qual a alternativa a tomar? Eles enviam a arca para a cidade de Gate. Vamos ver o texto que diz o seguinte, 6 a 8, a Bíblia diz assim: Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Veja isto, Deus mostrando, conforme nós falamos, a sua supremacia, a diferença entre o Deus verdadeiro e um ídolo que não significa absolutamente nada. Se fôssemos falar dos ídolos modernos da atualidade, acredite,
Até mesmo a igreja evangélica tem substituído o Deus invisível, o Deus que Jesus Cristo disse, Deus é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas querem fazer uma arca, querem fazer um candelabro, querem fazer um templo de Salomão, querem materializar Deus. E isso não deixa de ser uma idolatria que quer separar o Deus invisível e colocar uma coisa palpável, visível, no lugar da adoração que se deve ao Deus que é Espírito. Nos versículos 6 ao 8, portanto, a Bíblia diz que a arca ficou em Gate. E os cidadãos de lá também sofreram de uma eclosão de tumores tão grande. A Bíblia diz, depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus, Dagon. Que ignorância espiritual terrível naquela época. Então reuniram todos os governadores dos filisteus e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Está causando um reboliço terrível. As pessoas estão doentes, estão morrendo, estão com tumores, com hemorróida. Que fazer? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Agora em Gate, o versículo 9 diz, mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhes trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores e muitas pessoas morreram. Por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Porque Deus é maior. Porque Deus é único. Porque Deus é todo-poderoso. Porque Deus é suficiente. Porque Deus é supremo e não pode ser colocado com aquilo que nada significa, com a idolatria pagã, com a coisa fútil, sem vida e sem valor. Isso significa alguma coisa para você? Preste bem atenção quando você entra na sua catedral. O que mais você vê à sua frente? Ídolos, imagens? Ou você adora ao Deus Espírito? Adora-o em espírito e em verdade? Pensa bem. Sendo assim, a arca é necessariamente transportada para uma outra região, para Ecrón. Aqui no texto, nos versículos 10 ao 12, quando o povo de Gate tenta enviar a arca a Ecrón, tumores e grande temor vieram para toda a cidade de Ecrón, pois eles souberam da situação que estava acontecendo. Em Asdod, o povo sofreu. Pegaram e levaram o problema para a cidade de Gate. E agora o povo de Gate leva os problemas para Ecrón e o povo fica sabendo e fica temeroso. Por isso, os versículos 10 ao 12, a Bíblia diz o seguinte: então enviaram a arca de Deus para Ecrón. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrón, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá.
a fim de matar a nós e a nosso povo. Você está imaginando aí, irmão, como é importante ficar do lado certo, da religião certa, da fé correta, do Deus correto, único. O Deus a quem o Senhor Jesus Cristo revelou à humanidade é o Deus digno de honra, de glória e de toda adoração. Não se pode substituí-lo, não se pode materializá-lo, não se pode colocar figuras, objetos, amuletos diante desse ser supremo, porque ele é o único Deus existente e digno de toda nossa reverência e adoração. A arca, portanto, ela, ao invés de trazer bênçãos, como fazia entre os israelitas, diante da gerência do sumo sacerdote, traz devastação, conforme vimos. Porque Ofni e Finéias morreram por causa da profanação que fizeram à religião de Jeová. Deus é Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Aquilo que é sagrado deve ser considerado com a mais extrema obediência, reverência diante deste ser. Se fôssemos aqui citar passagens bíblicas, como o próprio Elias, diante dos profetas de Baal e tantos outros, eles serão totalmente abolidos. E os demônios, dos quais são grotescas representações, juntamente com o diabo a quem obedecem, serão lançados um dia no abismo, conforme está em Apocalipse 20, e o versículo 3. Assim já tem acontecido em muitos países, quando os ídolos são destruídos. E está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, imagens de Belzebu sendo oferecida e adorada pelo povo ignorante, atraindo a ira de Deus. E olha o que ocorreu no Rio Grande do Sul. E você que declara ser um adorador de Satanás, você está atraindo para si mesmo perdição terrível, consequências desastrosas. Aguarde, o seu tempo vai chegar. Pode blasfemar à vontade, pode rasgar a Bíblia, urinar sobre a Bíblia, escarnecer aquilo que é sagrado. Aguarde, aguarde que logo você experimentará o Supremo Criador despejando a sua divina justiça sobre seus atos. Deixemos que essa cena se reproduza em nossos corações? De forma alguma. Deixemos Jesus entrar e os ídolos mais queridos que já tivemos em nossas vidas cairão por terra, cairão diante de Jesus. Quantos que adoram o carro, não é verdade? Adoram a casa mobiliada, adoram o cachorro de estimação, adoram aquele objeto, aquela peça de roupa do falecido, aquilo que é de inestimável admiração é colocado no lugar de Deus. Isso pode acarretar em problemas sérios para a sua vida. Deus é maior do que o carro que você possui, de que a riqueza que você possui. Você é rico, parabéns, mas você é escravo de Mamon, então você está servindo a Satanás.
O seu dinheiro, a sua luxúria, é simplesmente uma prisão que lhes mantém preso nas garras do diabo. E na hora certa, a justiça divina virá sobre você. Então você é um pobre, miserável, sem valor. Pode estar no carro mais importante, pode ser o mais rico da terra. Sem Deus, você é um pobre, miserável pecador. Pior do que uma folha seca levada pelo vento. O ladrão, ao morrer, passa da sua cruz direto para o paraíso, porque reconheceu que o Deus verdadeiro estava ali, na pessoa de Jesus Cristo. Mas Judas, que o traiu, foi se enforcar, foi se suicidar, cheio de remorsos, porque profanou aquilo que é de mais sagrado. Deus, na pessoa soberana de Jesus Cristo, o Verbo divino. Então não se pode substituir o sagrado pelo profano. Devemos dar ao nosso Salvador o lugar secreto do nosso coração. E só assim ele expelirá, nos libertará desses pequenos deuses que incomodam, que atrapalham a verdadeira conexão do homem com o seu Criador. Permitamos então que Jesus Cristo ocupe todo o nosso coração, nossa mente, nossas aspirações, e que tudo em nós seja para a glória de Deus, pois Ele é Senhor. Pobre dos filisteus, acharam que aquele objeto era um troféu de guerra, de vitória. E ao levá-los, não sabiam que estavam levando morte, problema, devastações. E Cristo destruirá totalmente as obras de Satã e expelirá as coisas más que há tanto tempo vem infestando muitas vidas, muitas igrejas. E olha aqui, pasme os senhores, esses cultos neopentecostais esquisitos que vemos por aí, é obviamente a representação do mal, no contexto, entre aspas, evangélico. Adorar a Deus é algo simples, e Jesus deixou o melhor exemplo. Pessoas que vão em templos distantes, sacrifícios, carregam pedra na cabeça, faz tanta coisa. Trazem essas coisas para a igreja, faz todo tipo de coisas absurdas, como você vê na internet, para atrair bênçãos temporais, riquezas, etc. Todos possessos por Satanás, que ao invés de buscarem a Deus conforme Jesus falou, preferem fazer um malabarismo, uma lavagem cerebral em você que não lê a Bíblia. E você termina caindo na malha dessa gente. Jesus disse para a samaritana, Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse para as pessoas da sua época: entre no seu quarto, diante do seu Pai em segredo, ore, e em segredo Ele te recompensará, Ele te abençoará. Adorar a Deus não precisa de absolutamente nada, a não ser fé, querência e entrar no recôndito do teu lar e falar com Deus, mostrando que você é um adorador,
mostrando que Ele é soberano e que você é um dependente eterno dele. E aí você vai ver que o seu dia será maravilhoso. Ah, se os filisteus entendessem isso. Mas, embora os problemas começaram a multiplicar entre eles, uma luz no fundo do túnel se acende. E assim eles procuram meio de se livrar das tormentas, devolvendo a arca a quem de direito, aos sacerdotes israelitas. Mas isso veremos em conteúdos posteriores. Um forte abraço, Deus lhe abençoe. Compartilhe, deixe um comentário, dê um joia e seja membro de nosso canal e nos motive a continuar analisando as Escrituras, livro por livro, capítulo por capítulo. Um forte abraço, em nome de Jesus.